Bom, então dando seguimento, nós vamos tratar um pouquinho do Código de Processo Civil que atualmente está em vigor. Antes disso, eu quero dizer para vocês, a minha aula é de direitos coletivos, mas nós vamos tratar bastante sobre o processo civil. Ainda a doutrina ainda está se pensando muita coisa, se escrevendo muita coisa. Às vezes as coleções são coleções de 5, 6 volumes, são coleções caras, nem todo mundo tem condição de pagar, ainda mais quem está estudando. Eu indico para vocês, porque dou aula na graduação aqui em Dourados de processo civil, eu indico para vocês um livro que ele trata de tudo o que consta do CPC. É um livro que não é tão caro e é um livro que, por tratar de tudo que consta do CPC, ele é um livro então que vai ser muito prático para vocês. Além disso, ele traz uma linguagem com muitos exemplos de tudo o que o doutrinador está falando. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, o nome do autor é Alexandre Freitas Câmara e o livro é O Novo Código de Processo Civil. No próximo vídeo eu mostro aqui a capa do livro para vocês terem um acesso a ela, tá? Bom, o CPC ele tem como base para mim 3 mudanças básicas para o sistema de 73, do CPC de 73. Quais são elas? A primeira, só antes de tratar delas, eu preciso dizer para vocês o seguinte: o CPC ele partiu de uma ideia de uma comissão de juristas no Senado. Nessa comissão de juristas, deste primeiro projeto, se percebia uma maior preponderância no papel do juiz no processo. Esse projeto foi encaminhado depois para a Câmara e na Câmara foi feito um outro projeto. Foi nomeada uma outra comissão, permaneceu eu acho que um só membro da comissão original e se mudou tudo. E este segundo projeto, o maior protagonismo é das partes e dos advogados. Então nós tínhamos um primeiro projeto em que se buscava dar maiores poderes ao juiz, e este segundo projeto, que é o que foi aprovado, ele dá maiores poderes às partes. Isso tem claro que esta aprovação teve tudo que é aprovado no Congresso porque da forma como é aprovado, é porque as categorias se fazem presentes ali. Então, grandes mudanças que tiveram no sistema, os advogados sempre atuaram fortemente pela classe para que essas mudanças fossem feitas. Por outro lado, a magistratura ela não se envolveu muito na época com relação a esse CPC, não participou como devia destas elaborações. Então é uma crítica que alguns juízes fazem, e estou falando isso para vocês porque sou juiz, porque quando se foi olhar o que foi aprovado, se percebeu que outras categorias foram atendidas e a magistratura em uma série de coisas não foi. Isso gera um problema, porque algumas coisas também que vieram do Senado permaneceram. Então, vocês quando forem estudar, vocês vão perceber que uma hora o juiz tem muito poder, que outra hora o juiz não tem poder nenhum, que uma hora o juiz tem que praticamente ensinar a se fazer uma petição inicial, na outra hora o juiz não precisa fazer nada. Então o CPC assim
Tem um doutrinador que usou uma expressão que eu acho bacana. Ele tem assim, parece um transtorno bipolar. Uma hora pode muito, outra hora não pode nada. Então vocês vão perceber, às vezes, dependendo do que for estudar, que se muda de um bloco para outro totalmente diferente. O juiz tem poderes numa hora, na outra hora as partes têm muito poder. Então, na verdade, o que se busca quando vai se interpretar hoje o CPC é uma tentativa de consenso entre essa bagunça que é feita. Esse transtorno bipolar tem muito a ver com a forma como foi aberta a participação quando este projeto chega na Câmara dos Deputados. Um dos membros que atuou bastante nessa comissão foi o professor Fred Didier, e ele aceitava muitas propostas de muitas pessoas, e não se teve na hora, não se teve o cuidado ao final de tentar sistematizar tudo isso. Então esse transtorno bipolar vocês vão perceber sempre que estudarem o CPC. São 3, então, como está aí no slide, a meu juízo, as principais inovações para o sistema de 7.3. A primeira delas é que permite às partes que realizem negócios processuais. Isso tem a previsão lá no artigo 190 do Código de Processo Civil, em que o juiz só cabe fazer o controle da validade destes negócios processuais. Isso foi uma mudança grande no sistema. Ainda está se estudando o alcance destes negócios, até onde estes negócios podem influenciar o processo. Mas foi, sim, uma das grandes alterações. É possível, inclusive, pela norma fundamental da cooperação. Se trata, por exemplo, hoje de saneamento compartilhado, se trata de calendário processual. Se busca, então, que com os negócios processuais, por esta norma fundamental da cooperação entre partes e juízes, se busca que o processo tenha uma gestão compartilhada por todos os atores que nele estão envolvidos: juiz, advogados, defensores, promotores de justiça. E que esta gestão, não confundir esta gestão compartilhada destes atos do processo com a decisão do processo. Aí sim ficaria só a cargo do juiz. Então os negócios processuais, eles vieram como uma mudança de mentalidade. Só que para todas essas normas, tudo que eu vou conversar com vocês, nós temos que mudar os nossos hábitos e sair da nossa zona de conforto enquanto lidamos com o direito, para efetivamente começar a aplicar essa legislação. Eu não posso ver uma legislação nova como o CPC de 2015 com a lente do CPC de 7.3, que é o que na prática ainda ocorre muito. Eu aqui na minha atuação prática, eu ainda não tive nenhum pedido, por exemplo, para fazer um saneamento compartilhado do processo. Não tive nenhum pedido para que se marcasse uma audiência, não tive nenhum pedido para que se pudesse fazer um calendário sobre o processo. O que é um calendário sobre o processo? É reunir advogados, reunir juiz, reunir promotor, defensores, e vamos montar um cronograma. Bom, a defesa vai ter que ser apresentada tal dia. Existe necessidade de provas? Sim, então já se marca a audiência. As partes já ficam comprometidas a trazer as testemunhas. Então tudo isso, esse calendário processual, o que ele evita é tempo de permanência deste processo no cartório.
Então são todas medidas que buscam dar maior celeridade na prestação jurisdicional. Mas se todos nós não mudarmos a forma de perceber o processo, nós não vamos conseguir efetivamente utilizar com resultados bons, satisfatórios, esse novo ordenamento, tá? Além dos negócios processuais, uma coisa também que se mudou, que se buscou implementar com o CPC, é a questão de as próprias partes resolverem os seus problemas. O sistema, então, de mediação. Antes nós falávamos no CPC de 7.3 em conciliação. E hoje nós temos a figura estendida da mediação. Bom, mediação, conciliação, o que resultou em essa alteração? O que resultou para o processo? Resultou que, antes do juiz tomar qualquer medida no processo, à exceção das tutelas provisórias, tem que se tentar um acordo, uma mediação, vai se fazer uma mediação, vai se fazer uma conciliação para se buscar um consenso entre as próprias partes. Isso está lá previsto no artigo 334 e é de observância obrigatória. Ah, professor, mas qual é a diferença entre conciliação e mediação? Basicamente, duas questões. Primeira, a mediação ela serve para aqueles casos em que as partes já tenham um contato anterior. Então, por exemplo, eu trabalho numa vara de família. Numa vara de família, todos os casos que chegam aqui vêm de relacionamentos anteriores. Então, nestes casos em que já existe um relacionamento anterior, um contato entre as partes, se recomenda uma mediação. A mediação, ela tem um sistema em que os mediadores, eles não podem induzir o acordo. Eles têm o treinamento para que as próprias partes, através da mediação, elas cheguem ao consenso do que é melhor para elas. Por isso que uma mediação, uma sessão de mediação, ela demora no mínimo 1 hora e 30, porque tem todo um preparo, toda uma busca, todo um mecanismo de buscar com que as próprias partes cheguem ao consenso daquilo. A conciliação já tem um outro norte. A conciliação, ela serve para aqueles casos em que as partes não tiveram um contato anterior. Exemplo, um acidente de trânsito. Alguém bateu por trás em alguém, não se resolveu extrajudicialmente, se aquele que se sentiu lesado entrou com uma ação. Então aí é feita uma conciliação. Nesta conciliação, a pessoa que faz, que é o presidente do ato, que é o conciliador, ele pode tentar dar a solução ao caso, ele pode propor o acordo. Então, basicamente, são sessões que demoram menos. Então, basicamente, essas são as diferenças entre mediação e conciliação. Só que aqui nós temos alguns problemas. Por quê? Porque o espírito que foi dado porque não estamos falando de fantasma, né? O norte que seria do CPC seria que esse seria um ato obrigatório. E a partir da prática, nós não vemos a realização desse ato, por exemplo, contra poder público. Por quê? Porque poder público diz que os seus representantes não poderiam fazer conciliações e mediações. Esse é um dos problemas. Eu também não vou ficar me alongando aqui muito, porque a minha matéria aqui não é processo civil. Mas não existe
nenhum impedimento que possa ser feita uma mediação ou uma conciliação com o poder público. Um outro problema também que ainda nesse ponto é que se criou o sistema em que esta audiência não é realizada só quando as duas partes dizem que não têm interesse na mediação. Se as duas partes manifestarem isso, tudo bem, o ato não é realizado. Mas se uma das partes não falar nada, a audiência é obrigatória. E sendo a audiência obrigatória, em uma das partes não comparecendo, existe uma imposição de uma pena de multa para quem não compareceu. A doutrina discute um pouco se esta participação seria obrigatória ou não, e se seria correta a imposição desta multa. O problema dessa multa é que ela não é revertida para a parte contrária. Esta multa ela é revertida ao poder público, ao Estado, à União, ou à União, dependendo de onde esse processo está. Se está na Justiça Federal, se está na Justiça Estadual. Então, estes são alguns dos problemas que existem na seção de mediação, conciliação. Bom, ainda um pouquinho desse tema. Bom, em havendo o acordo, em havendo a mediação, isso é reduzido a termo pelo conciliador mediador, que remete ao juiz para que o juiz homologue. Se o juiz homologar, percebeu que não existe nenhum problema, homologa, processo arquivado, extinto, tudo resolvido. Se não tiver o acordo, a partir daquele ato que se começa a contar o prazo para a eventual defesa, se a pessoa que for demandada assim tiver interesse, tá? Além dos negócios processuais, então, e além da mediação, da conciliação, nós temos o sistema de precedentes, que traz uma nova forma, uma nova visão de se decidir. E aqui o CPC, se busca hoje cada vez mais uma aproximação com a família do common law, porque os precedentes, conforme eu tinha falado lá para vocês no primeiro bloco, eles vêm do sistema norte-americano. Só que o precedente no sistema norte-americano, ele se desenvolve de uma maneira totalmente diferente da que a gente está tentando implementar aqui. Porque lá, o juiz, quando recebe um caso novo, ele vai ao estudo da jurisprudência e, a partir daí, ele analisa o caso concreto para ver se ele se aplica ou não aquele precedente do qual ele pode discordar ou não. O nosso sistema ele é um pouco diferente porque esse não se trata muito como o sistema norte-americano de precedente, mas sim de uma obrigatoriedade, uma vinculação ao que os tribunais superiores decidiram. O CPC, o que ele traz? Antes nós tínhamos essa vinculação normalmente apenas com o Supremo Tribunal Federal, através das súmulas vinculantes. O que se busca agora é dar essa vinculação também aos precedentes, às decisões do STJ e também às decisões dos tribunais, sejam os tribunais estaduais, sejam os tribunais regionais federais. Então, o que se busca hoje com esse sistema de precedentes? Uma vinculação das decisões dos juízes de primeiro grau às decisões dos tribunais a que ele está vinculado. Isso é bom? Isso é ruim? Ainda temos pouco tempo de vigência de aplicação desse CPC para saber se isso é bom ou não. Isso traz uma carga de trabalho não só mais elevada aos juízes, mas também
aos advogados, defensores, promotores. Por quê? Porque além de a gente ter que estudar toda uma legislação que não é pouca, que nós temos no Brasil, nós agora também vamos ter que aprender a fazer análise de julgados, extrair dos julgados a razão de decidir, e a partir desta razão de decidir, que é o núcleo do precedente, é que nós vamos ter que ver se aquela situação vai se adequar ao caso que está em discussão ou não. Então isso traz também uma nova forma da gente analisar os processos, e todos nós ainda estamos nos ambientando a isso. O sistema do Common Law com relação aos precedentes, os precedentes não servem, lá não servem para tudo como aqui se está sendo. Se percebe assim na prática que tudo está tentando, que para todas as questões está se buscando uma vinculação. Então se percebe a existência de diversos mecanismos em que as partes, em que o judiciário estão buscando dar uma vinculação para que isso fique obrigatório aos juízes quando da análise dos casos. Se isso é bom, se isso é ruim, o tempo vai nos dizer. Então, o nosso sistema, quando ele fala de precedentes, ele fala não como o sistema do Common Law, mas sim como uma vinculação do que os tribunais decidiram. Isso é imposto a observância aos juízes. O juiz só não vai aplicar esses precedentes vinculantes naqueles casos em que ele possa fazer uma distinção, que vocês vão estudar também, que se chama lá no sistema do Common Law de distinguish. O juiz vai ter que analisar o precedente, vai ter que pegar a situação em concreto e vai dizer, olha, aqui eu não aplico porque existe uma distinção sobre essa questão. Além da distinção, também tem a superação desse precedente, que se chama também no sistema do Common Law de overruling. Mas isso não é uma coisa que o juiz possa fazer, mas sim apenas aquele tribunal que deu esta decisão. Então, basicamente, essas são as linhas gerais sobre precedentes. Importante dizer que não se percebe muita discussão a nível jurisprudencial e muito pouco a nível doutrinário sobre a expansão desses precedentes, que está lá no 926, 927, com o que está previsto na Constituição Federal. Nós temos um problema no Brasil, que é a baixa constitucionalidade que nós temos. Nós, quando vamos fazer a leitura de um texto normativo, nós partimos deste texto sem fazer a compatibilidade deste texto com o que consta lá na Constituição Federal. Então vocês vão, quando aprofundarem um estudo sobre isso, vocês vão ver que tem alguma doutrina que diz que esta ampliação, por exemplo, de precedentes vinculantes para tribunais estaduais, ou de precedentes vinculantes para decisões em sede de recursos repetitivos pelos tribunais superiores, que isso seria inconstitucional, porque a nossa Constituição ela só diz que essa vinculação é obrigatória nos casos e no procedimento que está previsto para a súmula vinculante. A gente não vê muita discussão sobre isso na jurisprudência, mas aí fica a dica, né, para a parte prática de todos vocês, e também para se cair eventualmente alguma questão disso em concurso público. Então essas são para mim as três grandes mudanças de rumo que o CPC 2015 trouxe, que são os negócios processuais, a mediação conciliação na forma como ela foi proposta,
vocês vão ver falar muito em mediação-conciliação, do sistema multiportas, em que a gente pode chegar à resolução do conflito não só por uma decisão judicial, mas sim pelo consenso entre as partes. E também e principalmente esse sistema de precedentes. Agora, as principais inovações deste CPC com relação ao processo coletivo. Primeiro dizer para vocês que a doutrina, alguma doutrina, critica muito estas comissões que buscaram tratar sobre o CPC, porque não aprofundaram a discussão dos temas de direito de tutela coletiva. Como existia este projeto que eu falei para vocês da mudança da Lei de Ação Civil Pública para que a gente unificasse todo o procedimento de tutela coletiva, e isso já tinha sido negado andamento a este projeto, não teria razão para que essas comissões não tratassem sobre tutela coletiva no CPC de 2015. Então existe uma crítica muito grande de quem estuda tutela coletiva com relação a isso. Mas a tutela coletiva, ela é um tema espinhoso, porque ela ataca, porque ela vai contra interesses de grandes corporações. Por exemplo, instituições financeiras não têm interesse em que nós tenhamos um sistema coletivo forte. O poder público também não tem interesse em que nós tenhamos uma tutela coletiva forte. Então, para que se passe algum projeto que envolva questões coletivas no Congresso, é muito difícil. Então, trazer essas questões coletivas para o CPC de 2015 traria consequências para a própria aprovação do CPC de 2015. Então, por isso, se acredita que por isso também que estas comissões procuraram não tratar muito sobre tutela coletiva no CPC de 2015. Mas vieram algumas inovações. Não especificamente sobre tutela coletiva que envolva direitos difusos e coletivos, mas principalmente para tratar das questões que envolvam direitos individuais homogêneos, aquelas ações de massa, aquelas ações em que existe um grande número de demandas no judiciário. Para essas ações, sim, se buscou mecanismos no CPC de 2015. Então, a partir destes mecanismos, a doutrina vai dizer o seguinte: está questionando, inclusive, se não seria o fim da tutela coletiva a aplicação destes instrumentos para fins dos conflitos de massa. Eu já adianto, também não para perder aqui a minha disciplina, mas não existe como a tutela coletiva não sobreviver a esses ataques, tá? Bom, ali então, aqui no slide, nós temos o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós vamos estudar isso em separado, mas assim, agora eu quero que vocês percebam como é que isso funciona. Ele é previsto para qualquer tribunal de segundo grau, tribunais estaduais, tribunais regionais, federais, tribunais eleitorais, quando for Justiça do Trabalho, não existe nenhum problema de possibilidade de utilização desse incidente. E também para tribunais superiores. O que se busca nele? Se busca resolver alguma questão de direito que possa ser aplicada a todos os casos. Então, a partir de um caso que é selecionado, um ou alguns casos que são selecionados,
se permite verificar qual é a questão de direito que ali tem que ser resolvida, e resolvida esta questão de direito, ela vai se aplicar a todos os outros processos que digam sobre a mesma questão. E aí depois nós vamos estudar, eu só quero que vocês peguem essa ideia. Então nós temos um caso piloto, que se chama. Esse caso piloto é selecionado para ser resolvido por este tribunal, e aí a partir daí ele tem aplicação imediata. Se for de um tribunal estadual, de um tribunal de segundo grau, fica melhor, isso vincula aos juízes de primeiro grau. Se for de um tribunal superior, por exemplo, do STJ, isso vincula aos tribunais de segundo grau e também aos juízes de primeiro grau, tá? Além deste incidente que foi criado, tem também o dever de notificação dos legitimados para as ações coletivas. Isso está previsto lá no artigo 139 do CPC, em que o juiz, ao perceber que existe, por uma análise de alguns casos concretos, a possibilidade de que aquilo seja resolvido por uma ação coletiva, então cabe ao juiz a extração de cópia disto e a remessa aos legitimados para que tenham conhecimento da questão e verifique se é o caso ou não de tomar a providência com o ajuizamento de uma ação coletiva. Tinha também uma previsão de conversão de ação individual em uma ação coletiva, mas isso foi vetado pela Presidência da República. Pela redação do dispositivo, também vai estar no material, se percebe que ela era uma redação entroncada e que geraria mais dúvidas e problemas do que acertos. E também tinha uma razão simples, a meu juízo, para que não fosse, para que esse dispositivo não tivesse aplicação. Porque os legitimados para as ações coletivas, eles não necessitariam desta conversão para que eles pudessem fazer o ajuizamento de uma ação. Então, é suficiente o dever de notificação para que se proponha a tutela coletiva sem a necessidade de uma conversão de ação individual. Então, ele não tinha, assim, a meu juízo, apesar de alguma doutrina dizer que teria, ele não teria, assim, muita utilidade, seria de pouca aplicação na prática. Então essas são as principais inovações na questão de tutela coletiva. Bom, aquele slide que nos trouxe a evolução legislativa, dele se permite, principalmente a partir daquele tripé que eu falei para vocês, Lei de Ação Civil Pública, a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, se permitiu uma ampliação da forma como se resolvem os problemas na justiça. Basicamente, antes dessas legislações, se resolviam problemas, basicamente levando em consideração direitos subjetivos, direitos das partes, direitos individuais, que seria esta tutela que está prevista ali, direitos subjetivos individuais. A partir desse tripé, nós começamos a falar de uma tutela para direitos coletivos. E da Constituição Federal, nós extraímos também uma tutela da ordem jurídica. Então vamos ver o que seriam cada uma destas questões. Com relação aos direitos individuais, esses direitos individuais eles podiam ser indivíduo, Estado. Bastava que esta questão que fosse discutida lá, que ela fosse uma questão individual. Para isso nós temos o CPC 73 e hoje nós temos o CPC de 2015, que são, para a maioria dos casos, os que buscam solucionar
esse tipo de conflito, indivíduo-indivíduo, indivíduo-estado. Quando eu falo indivíduo-indivíduo, estou falando indivíduo-indivíduo, pessoa física, e indivíduo-indivíduo, pessoa física, pessoa jurídica. Tanto faz, pessoa jurídica num polo, pessoa jurídica no outro, pessoa física num polo, pessoa jurídica no outro, ou indivíduo num polo, certo? Visava resolver esse tipo de conflito. Esse tripé trouxe um outro tipo de tutela, que é a tutela que nós vamos estudar, que são as tutelas coletivas, em que alguns legitimados que estão nessa legislação coletiva, eles podem, dependendo do tipo de interesse que existe no processo, isso vai implicar uma outra forma de resolução de conflitos, que é essa forma que nós vamos estudar a partir de agora. E também nós temos a tutela da ordem jurídica, que é a tutela da norma, que essa é uma tutela que a Constituição e algumas leis elas trazem para nós. Que tipo de tutela é esse? Que é a tutela que se faz de controle de constitucionalidade. Quando eu faço o controle de constitucionalidade de uma norma, se essa norma é compatível ou não, se ela tem validade ou não, de acordo com o que está na Constituição, aí eu estou tratando de uma tutela da norma, da ordem jurídica, é uma tutela de norma, é uma tutela objetiva, tá? E aí nós vamos ter a Constituição e vamos ter algumas leis, basicamente a 9868 e a 9882. Alguma classificação doutrinária traz esta tutela da ordem jurídica para os direitos coletivos. Então, lá no material vocês vão ver que existe doutrina neste sentido. Eu não concordo com essa doutrina de trazer a tutela da ordem jurídica para dentro do direito coletivo. Então, por isso, nós não vamos tratar dela. Também não vamos tratar dela pela questão do tempo que eu tenho. Porque para tratar de tutela de ordem jurídica, se eu considerasse isso como tutela coletiva, eu precisaria de no mínimo mais uns 2, 3 encontros com vocês e eu sei que vocês vão ter esta disciplina quando tratarem de direito constitucional. Então percebam que é aquela legislação que nós conversamos no slide anterior, ela nos traz, além da tutela para resolver direitos individuais, ela nos traz uma tutela para resolver problemas coletivos e uma tutela para resolver problemas sobre normas processuais. E a partir daqui, a gente começa então a tratar sobre o microsistema de processo coletivo. Esse microsistema, ele já foi reconhecido inclusive por jurisprudência do STJ. Existem alguns julgados em que o STJ considera que esse conjunto de legislação ele é um microsistema coletivo. São duas espécies de procedimentos que existem nesse microsistema coletivo. Um procedimento padrão, que é a conjunção da Lei de Ação Civil Pública com o Código de Defesa do Consumidor. E alguns outros procedimentos especiais, que seriam, exemplos, mandado de segurança coletivo, a Lei de Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa, o mandado de injunção coletivo. Todos esses que eu estou falando aqui com vocês, nós vamos tratar detalhadamente, com calma, sobre cada um destes diplomas legais, tá? Fiquem com a ideia então de que nós temos um procedimento padrão, que é o da Lei de Ação Civil Pública, em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor. E temos os procedimentos especiais, que são essas leis que eu mencionei para vocês. Por que é interessante ter um microsistema reconhecido, um microsistema coletivo? Porque é necessário uma unidade de tratamento. Porque, por exemplo, se nós estivermos analisando alguma questão que envolva a ação popular, existem dispositivos
que vão ser aproveitados nesse tipo de processo que não estão na lei de ação popular, que estão na lei de ação civil pública, que estão no CDC, que estão na lei de improbidade administrativa. E pela existência deste microsistema, eu consigo trabalhar de uma forma que eu consiga aproveitar essa legislação. Mas isso pode acontecer na prática? Sim. Vamos pensar, por exemplo, em efeitos em uma decisão judicial que foi prolatada e interposto um recurso dessa decisão, quais vão ser os efeitos em que esta apelação, que é o recurso cabível para uma decisão de mérito, em quais efeitos essa apelação vai ser recebida. Se vai ser no efeito suspensivo, se vai ser no efeito suspensivo e... Fugiu o outro nome. Daqui a pouco ele me aparece. Então, por exemplo, deu tratar da possibilidade de execução de um julgado. Eu vou poder fazer com base em normas que não estão em todos esses textos que eu falei para vocês. Então, para solucionar eventuais problemas que existam de uma legislação não tratar sobre tudo que vai ser discutido no processo, para isso que existe o microsistema. E como é que se trabalha isso? Eu busco a solução no diploma específico. Então, se eu estou tratando de uma ação popular, eu vou buscar a solução daquilo que eu estou com uma dificuldade naquele próprio diploma. Se eu não localizar isso, eu vou buscar essa solução nas demais legislações que tratam da questão coletiva. E se eu não conseguir nesses outros textos que envolvem tutela coletiva, aí sim eu vou buscar a aplicação do CPC de 2015. Então fiquem com essa ideia de que os problemas coletivos eu resolvo com base naquela legislação que eu estou estudando. Então, se eu estou tratando de um caso de improbidade administrativa, eu tenho que resolver os problemas com base no que existe lá naquela improbidade administrativa, na lei de improbidade administrativa. Se não tiver na lei de improbidade administrativa, eu vou buscar a solução nos outros diplomas que envolvam tutela coletiva, em especial na lei de ação civil pública e no Código de Defesa do Consumidor. E só se eu não tiver essa solução no microsistema é que eu parto para a busca em outros dispositivos de lei, em especial o CPC de 2015, tá? Bom, eu vou parar a gravação e aí no próximo bloco a gente vai para a parte final, que são os direitos, a classificação dos direitos que envolve essa tutela coletiva.